Bem-vindo à terceira videoaula de Lógica de Programação. Nesta videoaula iremos falar um pouco sobre estruturas de controle. Primeiramente, temos a estrutura sequencial, que é uma estrutura entre as mais convencionais entre todas as possíveis, pois ela consiste na execução de uma instrução de cada vez, onde o encerramento da primeira instrução permite o acionamento da instrução seguinte, respeitando a ordem de cima para baixo. No exemplo, temos o seguinte código. Na declaração temos uma variável nota do tipo real, e aí eu inicio o meu algoritmo, né? E coloco o comando escreva, vai exibir na tela a seguinte mensagem: informe a nota da prova. Logo em seguida eu coloco o comando leia, e vai receber a informação digitada pelo usuário e atribuir em nota. E na sequência eu coloco escreva, e aí eu coloco para exibir essa nota na tela, mostrando a mensagem nota igual ao valor que o usuário digitar. E aí eu encerro meu algoritmo com a palavra fim. Até aqui, nada de novidade. Temos uma sequência e aí, ao encerramento dos comandos, por exemplo, ao encerrar o comando escreva, eu passo para o comando leia. Quando encerrar o comando leia, eu passo para o comando escreva. Se porventura no comando leia existir algum erro, por exemplo, o usuário digitar em vez de um valor real um caractere, então ele não vai conseguir chegar ao outro escreva, fazendo com que ele fique parado no comando leia. E isso é a estrutura sequencial, ok? E aí temos estruturas de seleções. São aquelas que utilizamos para selecionar o nosso código. E elas são divididas em 4 tipos. Temos seleção simples, seleção composta, seleção encadeada e seleção de múltipla escolha. Vou explicar cada uma delas. Seleção simples. Neste tipo de seleção é composto um teste condicional, que, sendo verdadeiro, possibilitará a execução de uma instrução ou um conjunto de instruções, no caso o bloco condicional específica. E aí temos um exemplo. Percebam que nesse exemplo entramos com a declaração de uma variável, idade do tipo inteiro, e iniciamos o nosso algoritmo. O comando de seleção simples ele está no meio do código. A referência se a idade for menor que 15, então ele executa esse código escreva, exibindo na tela você é uma criança. A seleção simples ela é composta disso: o comando se, uma condição e a palavra então. Ou seja, se porventura a idade for maior do que 15, ele não vai executar o comando escreva. E aí eu tenho um fim se que encerra o bloco de instrução. Já a seleção composta, ela sempre executa um bloco condicional, pois se o resultado do teste condicional for verdadeiro, um conjunto de instruções ou somente uma serão executadas. Se o resultado não for verdadeiro, outro conjunto de instruções ou somente uma será executado. Percebam que eu utilizo o exemplo anterior, né? Porém, se a condição for falsa, ou seja, se a idade for maior do que 15, então ele cai no bloco de instrução se não. E aí, dependendo do que o usuário digitar, ele vai exibir a mensagem: você é uma criança ou você é um adulto. Ok? Então a estrutura da seleção composta é essa. E aí temos a seleção encadeada. A seleção encadeada nada mais nada menos do que a junção desses comandos. Então a instrução de seleção pode ser encadeada uma dentro da outra, seja no bloco verdadeiro ou no bloco falso. Todas as instruções programáveis podem estar dentro de qualquer um dos blocos das instruções de seleção. Então, utilizando o exemplo anterior, a gente acrescenta mais alguns comandos de seleção. E aí temos o seguinte: se a idade for menor do que 20, então ele vai cair no segundo bloco e vai comparar. Se a idade for menor do que 15, ele escreve que é uma criança. Se não, ele escreve que é um adolescente. Já se a condição for maior do que 20, ele vai cair no bloco se não, pertencente ao primeiro se. Então, dentro do bloco se não, já tem outra condição, que verifica se a idade é menor do que 50. Caso a idade seja menor,
ele vai escrever que a pessoa é um adulto. Senão, ele vai escrever que a pessoa é um velho, um ancião. Então, a estrutura de seleção encadeada, ela se engloba nessa junção de vários comandos de estrutura de seleção, ok? E aí, para não ficar esse monte de comando, que até não é uma boa prática de programação, temos a seleção de múltipla escolha. E aí, o usuário vai entrar com um determinado valor, ou então o programa vai gerar uma variável qualquer, que ele vai cair dentro de uma escolha. Por exemplo, aqui nós temos a variável estação, né? Uma outra instrução condicional, muito utilizada nas avaliações de igualdade, é a seleção de múltipla escolha. Ela verifica somente a igualdade do valor avaliado, onde sua veracidade resultará na execução de um bloco, ou de uma única instrução específica. Então aqui no exemplo temos o seguinte: a variável estação é do tipo inteiro. Eu percebo isso porque eu tenho os números 1, 2 e 3. Então, caso ele seja igual a 1, vai escrever verão. Caso 2, outono, 3, inverno. E caso seja igual ao número 4, escreve a primavera. Caso contrário, caso não tenha nenhum desses tipos, por exemplo, o usuário digita 10, ou então a variável ela tem um valor 9, ele vai cair nesse bloco outro caso, caso não exista nenhum. E aí ele vai escrever período inválido. E eu fecho o bloco, né? Fim escolha no final. Então a seleção de múltipla escolha, ela tem esta estrutura dentro do Visual, ok? E aí eu encerro a primeira parte desta videoaula. Agradeço a todos e até a próxima.